Amém. Vou pegar o banquinho para sentar, para ficar da minha coluna, senão vai ficar ruim de assistir o culto à noite. Mas Deus é maravilhoso o tempo todo. Ele tem nos preservado. Deus tem nos guardado mediante de todas as situações que têm ocorrido e acontecido no mundo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E ofereço esse culto, né, essa consagração agora de manhã, agradecendo pela oportunidade que meu pai teve de passar pela Covid, já está em casa. A minha mãe, além dela estar lutando contra o câncer, teve a Covid. Meu pai ficou 22 dias internado, minha mãe ficou 2, 3 dias internada. E além de outras pessoas da nossa igreja, né, pessoas familiares, parentes, amigos, que nós nem conhecemos, que passaram por esse período, né, de tribulação, mas graças a Deus alcançaram misericórdia do Senhor. Amém. E que a gente também venha orar e interceder pelos parentes daqueles que o Senhor o recolheu, que o Senhor venha confortar e consolar o coração de todos, né? E nós vamos fazer o primeiro dia dessa campanha. Eu sei as tuas obras, a base está lá em Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, mas hoje especificamente nós vamos estudar Apocalipse capítulo 1, aonde está falando da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela foi implantada em primeiro lugar, ela nasceu no coração de Deus. Todas as coisas em primeiro lugar, antes do Senhor revelar o homem, primeiro nasce no coração dele. Quando o Senhor implantou o reino dele em meu coração, no teu coração, não foi através de uma placa, de uma denominação, mas primeiro nós nascemos no coração do Senhor. E quando nós nascemos no coração do Senhor, o Senhor levanta homens e mulheres de Deus para executar o propósito a qual foi gerado no coração dele. Amém? E hoje nós somos fruto desse gerar do Senhor sobre as nossas vidas. Quem crê nessa palavra de amém? Glória a Deus. E essa noite foi muito assim, uma das noites mais importantes também na minha vida. Eu estava lendo, estudando, e quando chegou de noite, eu fui dormir, eu não conseguia dormir. A palavra não saía da minha mente, o Senhor ministrando, falando no meu coração. E Deus falou de uma forma tão maravilhosa no meu coração, onde Ele usou um automóvel, um carro. E Ele falava bem assim: filho, o cristão tem que ser que nem um automóvel. Eu falei: pai, mas como que nós temos que ser que nem um automóvel? Queimar combustível. Se você reparar, se você pegar um carro, você colocar o combustível no tanque dele, e se você for movimentar, você vai andar. Eu falei: Deus, mas o que representa esse combustível? Combustível são as dificuldades da vida. São as situações boas e desagradáveis que vêm sobre a nossa vida, e se a gente ficar remoendo aquilo dali vai acabar estragando e vai acabar danificando a nossa vida. E é necessário você queimar esse combustível para que haja amadurecimento, para que haja cura, para que haja avivamento. Porque você pode reparar, quando vem alguma adversidade da nossa vida e a gente não ora, não joga aquilo dali, a gente fica mal espiritualmente, a gente fica doente espiritualmente. E é necessário que esse combustível seja queimado, mas que tenha reposição. Porque se você não repor aquele combustível que o carro perdeu, ele vai enguiçar. Se a gente não orar ao Senhor, não clamar ao Senhor, a gente vai parar. Parar não porque nós queremos, mas porque nós fomos vencidos pelo mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele vai fazer de tudo para a gente não perceber, né, que a gente está queimando combustível e é necessário repor. Eu falei: Senhor, mas só o combustível é necessário? Não. Agora, para manter todas as engrenagens, é necessário óleo. Você vê que, aonde nós falamos
que é o coração do carro, é o motor. É onde é depositado o óleo para que haja lubrificação. Irmãos, sem essa graça, sem essa unção do Senhor, sem esse renovo do Senhor, sem esse óleo do Senhor, a gente não vai conseguir subsistir. A gente não vai conseguir avançar. A igreja de Éfeso, ela começou, a gente vai ver aqui no decorrer da palavra, que ela começou com esse combustível, acelerado durante 30 anos, pregando o Evangelho de uma forma missionária, durante 30 anos, em todo o território do mundo, aos 4 cantos da terra. Mas chegou um determinado ponto, que a igreja, ela passou pelo esfriamento espiritual. A Bíblia diz que não importa como você começa, o que importa é como você vai terminar. É terminar a carreira e guardar a fé. A igreja de Éfeso, ela começou, eu falei, em primeiro lugar no coração de Deus, né? E ela deu início a uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Uma das viagens em Éfeso do apóstolo Paulo, ele inicia essa igreja ali, ele implanta essa igreja, só que o carro dele não poderia parar, porque existia mais 6 igrejas ali na Ásia para ser fundada, para se iniciar aquele trabalho. E ali ele foi percorrendo em toda parte, implantando o reino do Senhor. O apóstolo Paulo, ele não ficava preocupado de implantar as ideologias que ele já conhecia. Ele descartou aquilo que não prestava e ele começou a implantar uma visão de Cristo. Cristo no centro, para onde? Cristo estava no centro de todas as coisas. E ali ele teve 2 discípulos que deram continuidade, após a saída dele, para ele continuar percorrendo aquele território, aonde ele deixou Priscila e Áquila para poder dar continuidade. Depois eles tiveram aquele encontro com Apolo, e ali eles começaram a estudar, começaram a se aprofundar na palavra do Senhor, e aquela igreja, ela foi muito triunfante durante esses 4 anos, E o significado de Éfeso: desejável aos olhos de Deus. Você pode reparar que o Senhor, ele não agradou quando a igreja, ela estava começando a deixar a prática da constância em buscar a presença de Deus, não só buscar a presença de Deus, mas em fazer a obra do Senhor. Essa igreja de Éfeso, ela ficou cansada pelo decorrer do tempo do seu labor na obra do Senhor, e ela esmoreceu. Se a gente reparar, hoje não está diferente, A igreja, ela está acomodada que nem a igreja de Éfeso. Ela só quer participar dos cultos, mas ela não quer participar em buscar das almas, em levar a palavra do Senhor para os necessitados. Irmão, como nós estamos aqui dentro, nós estamos sendo cheios desse combustível, para que a gente possa ir lá fora, temos força, temos unção, temos esse azeite, para trazermos as vidas de volta. Se você reparar, o carro, ele não tem um espaço para uma só pessoa. Assim é a vida da igreja. A igreja, ela representa também esse carro, aonde ela vai com um, mas ela não pode retornar vazia. Ela tem que retornar com alguém. Será que eu tenho esse desejo no meu coração de sair como igreja e voltar também como papel da igreja, trazendo alguém para apresentar a Deus? Jesus, ele veio sozinho? Sim, com a graça do Pai, mas ele começou sozinho, como homem, estou falando, não como Deus. Não é que nós vamos sozinhos, nós vamos através do Espírito Santo de Deus, empossado por ele. Jesus é empossado por Deus, mas quando ele retornou, ele foi abrindo o caminho como carro para levar muitas pessoas, todos aqueles que aceitar e obedecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e renunciar, Então, o significado de Éfeso significa desejar
indesejável aos olhos do Senhor. Eu e você podemos dizer, né, em nome de Jesus, nós temos que ter certeza e convicção da nossa salvação hoje, e amanhã nós permanecemos na mesma fé, que nós também somos desejáveis aos olhos do Senhor. Terrível coisa é ser indesejável aos olhos do Senhor. Nós só vamos ser indesejáveis aos olhos do Senhor se nós começarmos a praticar o pecado, largarmos o comprometimento com o reino do Senhor. Irmão, o Senhor nos colocou aqui como o apóstolo Paulo, implantadores de almas, de reino, de uma visão de Cristo, não outra visão qualquer. A igreja hoje ela está se perdendo porque coloca-se muita ideologia e pouca visão de reino, né? Coloca-se mais costume e menos visão de reino. Não são os costumes que vai nos levar ao céu. O que vai nos levar ao céu é a obediência à sã doutrina, a palavra de Deus. A sã doutrina é a palavra de Deus. Pastor, mas eu tenho que andar então destravado, eu tenho que andar de qualquer maneira? Não. O Espírito Santo convence o homem de todas as coisas. Além do pecado, ele convence da justiça e ele convence do juízo. Amém? E eles ficavam em uma cidade rica e muito importante da Ásia Menor. Ela ficava em uma cidade rica e muito rica, e era muito importante na Ásia Menor. Porém, aquele povo, eles eram acostumados à prática da idolatria, da imoralidade. E tinha naquela região uma deusa a qual eles cultuavam, com o nome de Diana. A Diana significa deusa da fertilidade. Fertilidade em suas vidas, entre aspas, que eles achavam que era espiritual, entre a vida financeira, tudo que orasse a Diana ia frutificar, ia dar produtividade, ia dar quantidade. Eles trabalhavam em números, mas em uma forma errada. Se você perceber, a igreja cristã cristocêntrica, ela tem que trabalhar com essa visão, mas não adorando a Diana, adorando a Deus, assim como essa igreja estava. E essa igreja, naquele período, ela desenvolveu e cresceu de uma forma que agradou os olhos do Senhor. Para ela ser desejável, era sinal que ela estava agradando ao Senhor. Amém? Eu só estou fazendo uma introdução e a gente vai chegando na palavra. Igual eu falei, e da fertilidade, né? A Ana é representada, a Diana, a deusa da fertilidade. E ali foi implantado. Imagina você implantar uma igreja em uma localidade aonde as pessoas adoravam a outros deuses. Era bem recebido por uma parte, mas por outra parte não era bem recebido. Você pode pegar, quando você vai fazer um trabalho missionário evangelístico, você começa a evangelizar as pessoas, nem todo mundo vai aceitar aquilo que você está oferecendo, né? Que é uma coisa mais primordial na vida de um ser humano, a eternidade. Muitos rejeitam aquilo dali. Por quê? Porque eles estão endurecidos, né? Eles estão materializados nesse mundo, naquilo que o mundo está oferecendo a ele, que é o desejo da carne, e é o que a Diana oferecia. E Cristo ali, através dessas pessoas, ele estava oferecendo um oposto, né? A verdadeira liberdade, a verdadeira comunhão, e renunciar daquilo que eles aprenderam durante anos. Amém? Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo de número 2. Escreve, amém? Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aqui o Senhor está mandando agora quem?
O apóstolo João. O apóstolo João agora, né, ele foi retirado, ele chegou aí até Éfeso, segundo os estudos, ele chegou até aí em Éfeso. Só que ele foi agora retirado e levado para a ilha de Patmos. E lá ele ficou um período, e quando ele estava aprisionado naquela ilha, Deus começa agora a trazer uma revelação desse livro da profecia do Apocalipse, né? A revelação daquilo que viria no futuro para a igreja não se abater, mas a igreja permanecer relevante, a igreja permanecer fiel, a igreja permanecer sarada, a igreja permanecer imaculada. Irmão, se tem uma coisa que as pessoas não podem tocar na nossa fé, as pessoas só vão tocar na nossa fé se nós assim permitirmos. Se nós permitirmos, eles vão desconstruir tudo aquilo que o Espírito Santo tem construído na nossa vida. Mas se a gente permanecer na palavra, não existe demônio, não existe oração contrária que vai destruir aquilo que o Espírito Santo está construindo na nossa vida espiritual. E aí o apóstolo João, envolvido pelo Espírito Santo, ele começa a receber essa ministração, escrevendo para a igreja de Éfeso que estava começando a entrar em uma decadência. Ele fala: escreve ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? Será que poderia ser ainda Áquila ou Priscila? Ou se de repente ali ele já tinha morrido e outros tinham assumido? Acho que eles falam que depois, acho que Timóteo assumiu essa igreja. Então ele começa a pregar, né, a incentivar, a abrir os olhos daquela liderança, daquele anjo da igreja, para que começasse a levar para os liderados que eles teriam que continuar na prática do primeiro amor. Escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem a estrela, a destra, as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E eu fui pesquisar. Falei por aí. As 7 estrelas significa mensageiro, comissionado ou anjo. E os 7 candeais ou castiçais são a própria 7 igreja. Então o Senhor estava dizendo, né, para aqueles mensageiros que participavam de uma igreja. Especificamente agora nós estamos tratando de Éfeso. Éfeso, eu coloquei uma responsabilidade sobre a vida de vocês como igreja, como corpo em Cristo Jesus, para que o candeeiro não se apague. Irmão, coisa ruim é quando o crente perde a luz. O crente, quando perde a luz, ele perde a visão. E ele começa a andar em trevas. E ele começa a deturpar, distorcer tudo aquilo que a palavra do Senhor é como luz. Ele começa a duvidar. Ele começa a colocar dúvida nas pessoas. Ele começa a contaminar e não contagiar. O crente, quando perde a visão, ele não contagia, ele contamina. E ele contamina com as doenças que ele adquiriu por ter se afastado da luz, por ter se afastado da visão de Deus. A gente, como igreja, a gente nunca pode sairmos da luz. Se a gente perder o caminho, a gente perde a luz. É necessário a gente continuar no caminho para que a luz permaneça sobre a nossa vida. E a luz é a palavra. A gente não pode pregar a palavra pelaquilo que nós compreendemos das coisas normais e naturais, mas nós temos que pregar a palavra pelaquilo que nós enxergamos do sobrenatural de Deus, agindo sobre a nossa vida, agindo sobre a nossa casa, agindo sobre a nossa família. Amém? A igreja de Éfeso, ela tinha um propósito, a relevância dela. Ela foi fundada primeiramente no coração, que eu falei, de Cristo. Era fiel aos princípios e fundamentos da doutrina de Cristo, buscava, aplicava o poder do Espírito Santo. Ela tinha uma visão de permanecer em Cristo,
ela foi fundada de buscar constantemente o poder do Espírito Santo. E ela dava testemunho a favor de Cristo. Será que hoje em dia a igreja de Cristo ela está assim? Será que ela está colocando numa placa de uma igreja, assembleia, congregacional, batista, quem quer que seja, mas ela está falando que quem salva, quem faz, quem está no domínio, quem está no controle, é Cristo? Ou é o homem que está no controle? Será que eu, como igreja, como liderança, como membro, como parte do corpo de Cristo, eu entendo que eu sou maior, que eu sou melhor, ou que Ele que comanda e domina todas as coisas, sem Ele eu não posso executar, sem Ele eu não posso fazer nada? Qual é a visão que a igreja está tendo hoje? São pontos de interrogação que o Senhor coloca para que haja despertamento e para que a trave dos nossos olhos caia e a gente volta novamente para o caminho, andando em obediência e em santidade. A igreja era fiel, tinha os princípios, fundamentos da doutrina de Cristo. Terceiro, buscava a prática do poder do Espírito Santo. É aquilo que eu sempre falo, será que nós como igreja, nós estamos aqui dentro, mas nós estamos buscando a praticar o poder que o Espírito Santo está nos favorecendo? A igreja está sendo desfavorecida porque ela não está buscando a prática do Espírito Santo. Porque a praticar aquilo que o Espírito Santo está em nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar em concordância em primeiro lugar com os irmãos, com o povo. Se nós não tivermos em concordância com a igreja, com o povo, a gente não está em concordância com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos unificados como igreja, como povo e como o Espírito Santo de Deus, a gente está apto para executar segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Ele quer fazer na vida dos presentes e dos ausentes, pelo poder que Ele libera. E o poder que Ele libera, irmão, precisa de alguém canalizar. E quem vai canalizar para outra vida sou eu e você. Não fica você pensando que a responsabilidade de evangelizar a igreja, de evangelizar os que estão lá fora, é de Deus, que não é. Ele fala que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas quem canaliza esse poder sou eu e você. E a igreja de Éfeso, ela tinha deixado de ser canalizador do poder de Deus na vida daqueles que ainda não eram alcançados, que estavam adorando Diana, a deusa da fertilidade. Muitas pessoas estão adorando demônios, estão sendo mortos por demônio, humilhados por demônio, sendo os seus corpos usados para os demônios, porque a igreja não está canalizando lá fora. A igreja só quer ficar canalizada aqui dentro. É verdade. E é necessário a igreja canalizar, se conectar, de uma forma santa, com aqueles que estão lá fora e que ainda não conhecem o Senhor. Suas obras missionárias foram inigualáveis. As obras que eles faziam missionárias, isso não chamava a atenção de Deus. Era inigualável, ninguém fazia uma obra missionária que nem a igreja de Éfeso. Será que, trazendo para os dias de hoje, eu e você, nós somos relevantes que nem essa igreja? Será que eu e você, nós estamos dando conta do compromisso que o Senhor depositou em nossas mãos? Aquilo que Deus colocou na sua mão, não adianta você transferir para ninguém, porque Deus não vai cobrar do seu pastor, da sua irmã, do seu esposo, do seu esposo. Deus vai cobrar de você. Aquilo que é para fazermos, somos nós mesmos que vamos fazer, e não de qualquer maneira, porque de qualquer maneira faz a gente relaxar com os compromissos e as responsabilidades. Suas obras missionárias foram inigualáveis. Pregaram o Evangelho de Jesus em várias partes do mundo, durante 30 anos de empenho dos apóstolos. Quantos anos, irmãos? A igreja ela tem que despertar para isso. Quantos anos eu estou na casa do Senhor? E quantos anos, além de eu estar na casa do Senhor, eu estou indo como missionário
mensageiro, como missionário. Não é um missionário, de repente, pastor, mas ainda eu não fui proclamado como missionário. Você não deve ter sido proclamado em uma função dentro de uma igreja, mas você já foi proclamado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual me conhece, te conhece como mensageiro. O mundo espiritual me conhece, te conhece como proclamador do reino de Deus. Nós estamos aqui para proclamar o ano aceitável do Senhor. E o ano aceitável do Senhor é hoje e não amanhã, para a nova geração que vai se levantar. A nova geração tem que estar preparada para ela cumprir o propósito no tempo dela. Mas antes dela cumprir o propósito no tempo dela, é necessário que eu e você cumprimos o propósito do Senhor no nosso tempo. E quando ele está falando, já falei aqui das 7, o que representa as 7 estrelas, são os anjos. Esse anjo, quando ele fala, pode ser representado a mim, a você, ou, propriamente dito, aos anjos do Senhor, ou os mensageiros, ou os missionários. É aquele que pega a visão, né? Eu não estou falando, pastor, visão de cadeira arrumadinha, visão de terno, visão de gravata. Não! Eu estou falando visão de rei, visão de falar do amor de Deus. Porque quando Jesus veio e o Espírito Santo permanece, ele não vem para acusar, ele vem para perdoar pecado, ele vem para arrependimento. Só que hoje a igreja ela não está indo para levar esse arrependimento para as pessoas, ela está indo para ou se contaminar ou para acusar. O meu e o teu papel dentro da casa do Senhor ou lá fora como missionário mensageiro não é para acusar e se identificar com o pecado, não, é para repreender o pecado, levar o amor e falar que Jesus cura, salva e liberta. Esse é o papel como anjo da igreja, né? Você vê que está falando de anjo da igreja, era aquele anjo, aquele pastor que estava direcionando aquele rebanho daquela igreja determinada. Porque se ele assumiu uma responsabilidade, o Senhor ia primeiro cobrar dele. Porque se o Senhor começou um pouco, para começar, vamos lá, para começar uma igreja, é necessário primeiro ter quem? Deus, né? Como aquele que inicia no coração dele o projeto, e ele começa a colocar um monte de pessoas, ele vai colocar uma pessoa. Ele vai colocar uma pessoa. E dessa pessoa, ele vai requerer resultado. E o resultado não é ficar aqui o dia todo só estudando e não indo lá fora e trazendo para que esse corpo comece a crescer, a se desenvolver, mas não em uma forma de contaminação, em uma forma saudável. Esse era o papel de Paulo. Esse era o papel de Áquila, de Priscila, era o papel de Apolo, depois de Timóteo, e hoje essa responsabilidade do amado não está só na mão do pastor, está na mão do pastor se ele for nisso e não assinar, mas hoje essa responsabilidade está na mão da igreja, a igreja de Éfeso. Então ele começava a trazer esses ensinamentos. Aí lá no 2, eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Tu puseste à prova o que dizes ser apóstolo, e não são, e tu o achaste mentiroso. Então o Senhor sabia da integridade deles, o Senhor sabia do que eles tinham feito, o Senhor sabia que eles permaneceram íntegro na palavra. O Senhor sabia que eles tinham identificado os falsos profetas, eles tinham identificado aqueles que eram contaminadores, né, das ovelhas do Senhor. O Senhor conhecia isso tudo que eles estavam fazendo, né? Olha, só para você ver, eu sei as tuas obras, eu sei como vocês começaram, eu sei o que vocês têm feito. Eu vi que vocês começaram num lugar pequeno, vocês expandiram, vocês cresceram, começaram com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, hoje tem 100, tem 200,
paciência que vocês tiveram para esperar crescer. Eu sei da paciência que vocês tiveram para discipular, para ensinar, né? Para poder ter o tempo da pessoa mudar. Às vezes a igreja perde porque entra uma pessoa todo cheio de pecado, aceita Jesus e a igreja cobra que no dia seguinte a pessoa já começa a dar resultado. Não é assim. A igreja tem que ser paciente para esperar daquele cidadão, daquele irmão, o tempo de Deus na vida dele para ele começar a dar resultado. E às vezes a gente começa a cobrar que o resultado dele seja 100%, e na realidade, de repente, Deus falou que o resultado dele é só 30%. E o seu 100% você quer transferir para ele. E não é assim. E essa igreja, o Senhor estava fazendo, eu sei que vocês foram pacientes, e vocês sofreram os maus, eu sei que foi difícil, vocês passaram por afronta, eu sei que foi difícil vocês passaram por perseguição, eu sei que muitos males vieram da sociedade, porque vocês começaram a implantar o meu reino neste lugar, e muitos não aceitaram aquilo que vocês estavam trazendo para o povo. E diz aqui lá no 2, capítulo 2, versículo 2, Jesus incentivava eles às boas obras. Isso tudo diz que, sabe quem, olha como que é interessante, sabe quem que nesse período aqui no capítulo 2 fazia essa influência má? Ananias e Safira. Segundo os estudos, Ananias e Safira era um daqueles que eram deturpadores da palavra do Senhor, que começava a trazer as incredulidades, a apostasia para dentro da casa do Senhor, ao ponto deles entenderem que eles não eram para obedecer na questão, né, da verdade. O que matou Ananias e Safira não foi porque eles mentiram dentro da casa do Senhor. Hoje tem coisas que estão sendo mortas na nossa vida, na nossa casa, porque a gente está perdendo o temor e até mentindo dentro da casa do Senhor. Eu já vi pessoas assim, não da igreja que vão até falar, pastor foi falando, não, até de fora, fazendo um gabinete, nós sabíamos a verdade e a pessoa mentiu dentro da casa do Senhor. Irmão, perdeu o temor, perdeu o princípio da sabedoria. Ali aquela igreja começou a ser sarada, mas aí Satanás começa a enviar uns para poder deturpar, desfazer aquilo que Deus está fazendo. Irmão, você tem que ter uma visão de não ser contaminado, mas você identificar quem está contaminando, não para você botar para fora, mas para você orar para que Deus possa mudar. Não orar para não, isso daí quem faz é Deus. Ele falou que quem vai cortar o joio, o trigo, é ele, não é o pastor, não é a ovelha. Quem corta o joio, quem faz a colheita é Deus, porque eu e você somos comparados ao trigo. Ele está falando, eu estou dando capacidade espiritual, capacidade emocional para você não ser identificado como joio, mas você ser identificado como trigo. Então, Ananias e Safira foram um dos primeiros a mudar o ensinamento de Cristo. Jesus quer que o ensino da palavra seja puro e imutável. Ananias e Safira, segundo os estudos, relatam que eles começaram nessa igreja a trazer a prática do pecado, da mentira, da idolatria, né? Aquela legalidade. Você vê que hoje em dia não é diferente. A igreja, ela tem mais legalidade do que ser ousada. Ela tem mais legalidade para as coisas humanas, né? Aonde se contamina com o pecado, do que da santidade, da obediência à palavra do Senhor. Por a gente deixar não as pessoas, mas o pecado do mundo entrar dentro da igreja, a igreja está perdendo a sua característica como igreja. Aonde que lá atrás nós falamos que eles eram dotados do poder do Espírito Santo.
Irmão, você vê muito poder ou mais fogo estranho dentro das igrejas? Você vê mais ação do Espírito Santo ou ação de um homem dentro da igreja? Gente, a gente tem que falar a verdade. O que não pode é eu e você termos esse fogo estranho, termos essa ação humana. Nós temos que estar imune a essas doenças de Satanás. Nós temos que permanecer sarado contra essas doenças de Satanás. Amém? Amém. Agora lá no versículo 3. E sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que Deus, ele não começa trazendo madeirada. Ele começa a elogiar, ele começa a preparar, para depois ele começar a vir com remédio. Primeiro ele começa assim, é tipo quando você vai dar remédio ao seu filho, aí você começa a colocar água, você prepara o remédio, prepara um pouco de açúcar. Assim era Deus. Deus estava fazendo, ó, se eu for falar, não é que ele não queria, é porque a gente não estava preparado para isso. Porque quando nós somos pressionados, a tendência da gente não é ficar, é sair. Ser no trabalho, ser no ambiente de amizade, ser no relacionamento conjugal, ser na família, ser na igreja. Quando você é pressionado, a primeira tendência que vem, vou pegar meus paninhos e vou sair de fininho. Esse daqui não é um programa de... Onde que falava isso? De Raul Gil, Silvio Santos, não. Crente não está em um programa. Crente está em um reino. O programa são coisas para trazer distrações, alegria de momento. Mas o reino é diferente. Ele é eterno. Ele não se distrai. Ele não é atraído por qualquer circunstância. Ele é atraído pelo céu. Ele é atraído pela palavra. E ele se mantém firme porque existe uma palavra liberada sobre a vida dele. Amém. Essa era o papel da igreja de Éfeso. E esse tem que ser o papel da minha pessoa e da sua pessoa, como cidadão do céu. Aí lá no 3, a igreja apostólica foi perseguida pelo judeu. Nesse período aqui, o Senhor estava falando para ele, ó, eu sei que tu sofreste, tenha paciência. Agora olha por quê. Porque nesse período a igreja apostólica foi perseguida pelo judeu e pelos romanos. Principalmente por Nero, que perseguiu e matou por 4 anos os cristãos, fora os outros. Mas aqui Nero pela sua loucura, pela sua cobiça, ele sediou Roma, né? E ele atribuiu aquele ato dele para se vingar ou para se justificar, porque como é que é o nome a popularidade dele em Roma estava em fase de decadência. Ele estava desacreditado, as pessoas não queriam mais ele no poder. Então ele teve uma estratégia diabólica e ele incendiou a sua própria nação. Já viu aquela pessoa que eu falei que chega dentro da igreja e não contagia, contamina? E dentro da sua própria nação ele não conseguia contagiar, ele conseguia contaminar. Ele pegava o justo para poder, era algo que a maioria da sociedade queria, não ouvir essa palavra, queriam permanecer adorando a deusana. Você pode reparar que, a Diana, você pode reparar que quando entrou numa cidade, quem foi João, que ele falou, olha, a menina falou, olha lá que vem 2 homens de Deus, e aquilo incomodou ele. Acho que foi João, Pedro e João, acho que não me lembro agora quem foi. E
E aquilo incomodou. No outro dia ele passando, aí veio aquela menina. Lá vem 2 homens de Deus. E ele pegou, repreendeu aquele demônio saiu. Nunca mais aquela menina conseguiu revelar nada do diabo. Irmão, tem coisas às vezes que Satanás depara com a gente e começa a falar coisas que não é verdade. E ele usa pelaquilo que nós vivemos hoje, mas não aquilo que veremos no amanhã. Porque ele sabe o que nós estamos fazendo hoje, mas a um segundo adiante ele não sabe. Então ele vai usar das nossas fraquezas, das nossas limitações para podermos vencer. E nós temos que aprender, né, a vencer a nossa fraqueza. Por isso que até a irmã falou aqui, quando eu me acho que estou fraco, aí que eu estou forte. É porque o Espírito Santo começa a ser o agente da nossa vida. Quando a gente acha que nós estamos fracos, nós clamamos pela misericórdia e o Senhor nos torna novamente a nos dar a vida, a nos dar a força, a nos dar o vigor para avançar como igreja. E ali ele começou a matar os cristãos. Embora os perseguidos, os cristãos, eram pacientes, e a obra mencionada foi muito grandiosa naquele período, pregando aos 4 cantos da terra. Você vê que Deus estava reconhecendo, né? Aqui no capítulo de número 3, ó, eu sei que tu foi paciente, eu sei que vocês foram triunfantes, embora no período dessa perseguição que a igreja estava passando, foi o período que a igreja mais cresceu. Saudável, não contaminada. O período que as igrejas tiveram paz de Deus para crescer, eles fizeram o inverso, eles se contaminaram. O período que nós, como igreja, estamos tendo a oportunidade para crescermos em graça, conhecimento, sabedoria, na intimidade, né? A gente está trazendo as outras coisas que antes coabitavam lá fora para fazer parte, ou até o pecado de outras pessoas, para fazer parte nos dias de hoje. E não é isso que Deus quer. Deus está falando, eu sei, mas não é. Acabou. Não é porque vocês faziam, talvez seja que vocês têm que deixar de fazer. Porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei. É ser fiel até a morte, ou a morte física, não é a morte espiritual. Se você morrer e eu morrer, espiritualmente nós vamos perder a coroa da vida. Mas se nós vencermos o pecado, a investida de Satanás, até o dia da nossa morte, o arrebatamento da igreja, que o nosso corpo é necessário morrer para receber o nosso corpo, receberemos a coroa da vida. Entraremos no lugar de paz e repouso eterno. Tenho, porém, contra ti, olha agora, hein? Senhor falando, elogiando, reconhecendo o trabalho deles. Chega a estar me arrepiando, vou dizer. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. O que adianta? Vamos colocar em outra palavra. É inadmissível. Não foi isso que eu projetei, igreja atual, igreja de Éfeso, que vocês largaste o primeiro amor, as primeiras obras, as primeiras caridade. A gente só consegue abandonar, largar, quando a gente se afasta de Deus. Muitos cristãos estão afastando de Deus por causa da adversidade, por causa da dificuldade. E a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Porque ele teve prova, ele teve tribulações, mas ele diz: eu venci. E eu vou otorgar esse direito a vocês. Jesus venceu coisas muito mais fortes do que a gente. Gente, ele venceu a morte. Hoje, se eu morrer, ou eu vou ser sepultado, ou alguém vai orar, vai profetizar, vai orar, vai liberar
uma palavra, eu vou ressuscitar. Mas imagina ele mesmo se ressuscitando. Você vê que Lázaro estava lá quantos dias? 4 dias, já no estado de decomposição. Ele tinha autoridade para ele mesmo sair daquela morte? Mas o que Jesus chega lá e fala? Lázaro, sai para fora. Lázaro representa a igreja. Jesus está aqui sim. Lavassura e como eu faço? Às vezes, irmão, nós estamos como igreja e dentro de um sepulcro de 4 paredes. Meu Deus! A igreja hoje está morrendo e dentro de 4 paredes. E quando o Senhor Jesus está falando, fazendo uma analogia a Lázaro, igreja, saia para fora. Lázaro não era o tempo da sua morte, porque este lugar não te pertence, porque existe ainda uma caminhada, existe ainda uma jornada para você se encontrar. Deus está falando para a igreja, saia para fora. Não importa a perseguição, não importa a pandemia, não importa a doença, não importa a diversidade, porque nesse período aqui a igreja de Éfeso estava sendo perseguida. Aonde encontrava um adorador, aonde encontrava um missionário, aonde encontrava um anjo da igreja, eles eram decapitados, mortos. E olha que falamos e isso vai acontecer, tá? Aqueles que ficarem vão acontecer. Por quê? Porque não foi relevante nos dias que era para ser. E por não ser, vão ficar. E ficar vai passar pela adversidade que não era para passar. Por quê? Porque a igreja quis ficar e dentro daquele túmulo igual a Lázaro. Porque quem colocou Lázaro naquele túmulo não foi Jesus. Foi o pecado. O que aprisiona a igreja não é Jesus, é o pecado. É necessário que o pecado saia da igreja, saia da minha vida, saia da tua vida, para que a gente saia desse estado de decomposição e comece a receber uma nova vida, para podermos ir lá fora e pregar o amor do Senhor. Aleluia! O espírito de Nero, que tenta nos matar, para impedir a gente, seja repreendido em nome de Jesus. Aí ele está falando, trazendo agora, ele não está envergonhando hoje em dia, quando você começa a pregar, trazendo agora, você vê que ele primeiro começa a exaltar, e agora ele começa a exaltar. Quando você parece que exalta, as pessoas hoje interpretam como se fosse humilhação, mas esquece que os humilhados serão exaltados. Aleluia! Só que a humilhação quem dá é o homem. A humilhação quem fazia não era pela exortação, a humilhação era de Nero, porque pegava, envergonhava, fazia chacota, queimava, colocava no Coliseu, e ali rodeado como se fosse o Maracanã. Vamos botar aí como, vamos colocar Botafogo e Vasco. Eu não posso falar, senão vai ficar vazio o estádio. Como fosse o Flamengo e Vasco, também Botafogo, Flamengo e Fluminense. Maracanã lotado, até com pessoas lá de fora querendo entrar, mas não tinha mais espaço para ver os cristãos sendo mortos pelos gladiadores ou pelas bestas feras. Imagina você, eu, naquele tempo, lá no meio do Coliseu, no meio do Maracanã, sendo chicote, sendo como é que se diz? Sendo chacota, sendo envergonhado, sendo caluniado, sendo humilhado por eles. Hoje a igreja não passa pela humilhação, hoje a igreja passa por ser vergonhice, por acomodação.
desculpa, mas não estou falando para você, estou falando de uma forma geral, tá, gente? Eu estou falando, vocês aqui, estou falando de uma forma geral. Então a gente passa por isso. Eu tenho sido humilhado, tenho sido humilhada. Então deixa eu te pegar, botar lá no Maracanã e começar a falar das coisas, ou começar a levar até a morte. Que humilhação nada. Nós passamos pela afronta. Porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra as pessoas. Porque eles sabiam que ele estava ali, mas a guerra não era contra aqueles que estavam ali pedindo a morte, a execução dele. Era contra o inimigo que operava na vida dele. É por isso que hoje a igreja tem medo, porque ela não está preparada para enfrentar quem está comandando a vida do cristão lá fora. Porque para enfrentar, tem que estar preparado espiritualmente, porque de qualquer maneira não se vai lá fora. Porque se for, não passamos nem do portão para fora, ali mesmo a gente cai, porque a opressão é muito grande. Lembra-te, pois, de onde caíste. Aprenda-te a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Olha, gente, ele está falando, cuidado, observa onde você caiu, porque aonde a gente está errando, caímos ou falhando, se a gente não reconhecer, não consertar, a gente não vai conseguir prosseguir. E se a gente não conseguir prosseguir, naquele dia que ele vier para buscar, ficará de fora. O castiçal, a autoridade que Deus deu, vai ser arrancada. Vai ser arrancada não é porque Ele quer, mas é porque nós relaxamos e perdemos. A igreja hoje está sem essa autoridade, sem esse castiçal. Por quê? Porque não quer se levantar. Porque para se levantar, vai se perder muita gente. A igreja hoje, para se levantar, ela corre o risco de perder de 20 a 60%, vamos botar de 20 a 50% do seu povo. Qual pastor que é isso? Qual pastor que é isso? Sabe por quê? Porque ele não fica visualizando a alma, mas ele fica visualizando a lã. Os recursos, os dízimos, as ofertas. Mas os dízimos, as ofertas, a lã vai ficar. E o que vai nos levar é a obediência à sã doutrina. A palavra, a sã doutrina, é imutável. Hoje em dia se coloca na igreja os costumes como sã e a doutrina como coisa irrelevante. Os valores estão sendo trocados. Os valores estão sendo trocados. Colocando o pecado no lugar da santidade. Colocando a desobediência no lugar da obediência. Começa a cobrar da igreja a santidade, posicionamento, postura. Vê se não vai embora. Por quê? Porque é filho da obediência ou da desobediência? Todo aquele que é obediente, ele consegue ser repreendido. Mas aquele que é desobediente, ele não aceita ser repreendido. Então, em primeiro lugar, igual eu falei lá atrás, ele sai. Sai, vai para lá. Querendo ou não, vai chegar uma hora, se aquele anjo da igreja não fizer, Deus arranca e coloca outro, vai fazer, e assim vai ficar igual um cigano. Espírito de andarilho. Existe hoje dentro da nossa igreja pessoa que não tem raiz. Eu não estou falando raiz de ideologia de igreja, estou falando raiz como corpo. Se eu e você estamos aqui, nós estamos uma raiz unificada como o corpo de Cristo, implantado como a igreja de Éfeso, mas a gente esquece que lá em Esmirna, é outra igreja, é outro anjo, é outro corpo, que está conectado, mas com atributos totalmente, de repente, diferentes. Porque, de repente, a igreja de Filadélfia, ela era para atender a comunidade de Filadélfia, e não para ir aos quatro cantos da terra.
Porque de repente aos 4 cantos da terra, Deus escolheu o propósito de colocar a igreja de Éfeso. E os papéis, de repente, estavam sendo invertidos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. O judeu, em seu amor, repreende o seu povo quando abandona o amor. Aquela igreja, por 30 anos, evangelizou o mundo, mas já não era mais o primeiro amor constante na vida deles. Imagina, 30 anos praticando o primeiro amor, e depois achou-se que tinha feito demais, achou-se que estava passado, e agora ele abandona os propósitos. Abandonou o propósito, abandonou o primeiro amor. Irmão, para a gente ir lá fora, a gente só vai se tiver amor. Sem amor, ninguém vai lá fora. Por que hoje em dia a igreja, vamos botar 10% tem a visão missionária? Porque perdeu o amor. Eles continuaram dentro da igreja, tá? Eles continuaram participantes do culto. Hoje em dia a igreja está assim, vem para a igreja e é participante do culto, mas ela não tem o primeiro amor. Porque o primeiro amor faz você liberar aquilo que você tem, o direito da vida eterna. O primeiro amor faz você compartilhar o direito que você tem, o direito de ter uma vida eterna para com alguém. E o crente egoísta é aquele que se entra e fica dentro do seu sepulcro caiado. Só gosta de se auto-ministrar, se satisfazer, de receber elogio, disso, daquilo, mas quando tem que ir lá fora, não conta comigo, isso sai para outro. Deus não me chamou para isso, então Deus é mentiroso. Ele não colocou aqui, ó, Ingrid, você está isento de ir lá fora, de cumprir. Aloísio, você está isento. Menina, você está isento. Não, ele falou para todos. Ele incluiu o corpo, ele incluiu a igreja. Eu li o 5, né? Agora o 6. Olha um dos aspectos. Lembrar-se do momento ou a circunstância o que fez separar da verdade da palavra de Deus. Deus estava requerendo ele, lembra de onde você caiu, lembra, começa a refletir o que aconteceu, o que afligiu, por que você esmoreceu, por que você está frio, por que você não ama mais, por que você não perdoa mais, o que aconteceu? Alguma coisa foi afetada. Se de repente você não tem essa sensibilidade do Espírito Santo para amar, para perdoar, para incentivar, motivar, lembra onde você foi roubado, porque de repente lançaram uma palavra, ou tiveram uma atitude de alguém tua que esfriou. E Deus está falando, ó, isso que você fez ou fizeram contra você, apaga, rejeita, porque isso daí não vai te matar, não vai trazer vida para você. Aí lá no 2, arrepende-se para a comunhão. A comunhão não pode ser quebrada. 3, praticar as primeiras obras em fé, em fervor. Ele está falando, é necessário, igreja, você retornar a praticar as primeiras obras em fé, em fervor. Irmão, não tem como você ter fé e não ter fervor. Porque a fé faz gerar fervor em você. A fé faz gerar ousadia em você. A fé faz gerar comunhão, comprometimento. A fé faz gerar atributos de Deus sobre a sua vida. A fé faz gerar você falar para o monte, transporte da direita para a esquerda e ele assim fazer. A fé faz gerar você orar para Lázaro e Lázaro sair.
A fé faz gerar a igreja orar e a igreja sair. Não adianta meia dúzia, 15 ou 20, 50% da igreja ter a visão e o restante totalmente distorcido. A Bíblia é bem clara. Nem os demônios fazem isso, reino dividido. Você acha que o demônio é dividido? A Bíblia diz que nem os demônios são divididos. E por que a igreja tem que ser dividida? Agora, você reparou que a divisão nunca é pela palavra, são ideologias? São por pensamento? Ou por atitude de obediência, ou de outro lado, de desobediente? É só a gente reparar. Os filhos de Abel, os filhos de Caim. Os filhos de Cã, os filhos de Sem, Jafé. Qual é de que parte nós somos? Nem de Cã, nem de Sem, nem de Jafé. Somos de Cristo. A maldição foi quebrada. A maldição que separava o homem de Deus foi quebrada. E se a gente pegar essa palavra, a maldição de Cã, do homem caído, foi quebrada através de Cristo Jesus. Mas o mundo lá fora não quebrou essa maldição, portanto que eles estão escravos. Irmão, é necessário entrar agora, não mais na arca. Deus falou que não vai trazer mais dilúvio. Não fica aí esperando que o pastor Luiz, que a Nina, quem quer que seja, vai construir a arca, que não vai. Agora é um reino espiritual. Agora eu e você entramos em um reino espiritual. 6. Tem, porém, isso que aborreces, tem, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, a quais eu também conheço. Ó, Deus já traz outro sentido, porque Deus é justo. Dos olhos do Senhor ninguém escapa, Ele vê todas as coisas. Ele falou, ó, eu tenho, porém, observado que vocês não estão aceitando a obra dos nicolaítas. Isso tem aborrecido a sua alma. Isso tem aborrecido o Espírito Santo. Às vezes, a gente como igreja começa a vir fogo estranho, coisas que não é de Deus. Briga, contenda, fofoca, mentira, lascívia, tanto pecado, e a gente começa a falar e começa a contaminar. Pior coisa, olha o que acontece dentro da igreja. Ingrid, todo mundo está falando que você fez isso. Ingrid, todo mundo está falando que o pastor Aloysio, a missionária Vilsa, agora é assim. Sabe quem é esse todo mundo? É a pessoa e o inimigo. Aí chegou para outra, Rafaela, todo mundo está falando. Aí sai contaminando. Irmã Helena, todo mundo. Daqui a pouco, juntou todo mundo, que o diabo queria. Dividir. Espírito de divisão. Só que essa igreja de Éfeso, já vou terminar já. Essa igreja de Éfeso, ela observava essa contaminação. Vamos lá, quem contaminava? Os nicolaítas faziam parte da seita fundada por Nicolau. Olha, como é que pode, né? A igreja de Éfeso, ela tinha um papel, mas aí Satanás envia os nicolaítas com o espírito do demônio, o espírito dele, para contaminar os que eram curados, sarados. Gente, você está achando porque a gente está hoje saradinho, sem uma mancha, sem uma marca, sem pecado, que Satanás não vai investir? Vai. Porque a Bíblia diz que toda arma
forjada contra ti não prosperará, mas em juízo tu as condenarás. Se as armas forjadas de Satanás, de mentira, de fofoca, de lascívia, de adultério, de roubo, de furto, vier contra você, tu tem o poder de condenar Satanás, para ele não entrar na sua vida, não entrar na sua casa, não entrar na sua igreja que você congrega. Só vai entrar, Satanás só vai entrar se você permitir. Houve-se uma parte contaminada, porque a primeira pessoa que Satanás entrou, contaminou Eva. Satanás pegou os dois, porque se ele tivesse pego e falado para os dois, ele não ia conseguir achar nada. Poderia ter sido Adão primeiro, mas calhou de ter sido Eva. Pegou Eva em um momento separado, um momento isolado, e ali iludiu. Satanás ele começa a trazer ilusões, trazer mentira. Ele não trabalha com a verdade. Esse negócio que todo mundo está falando, isso é mentira de Satanás. Isso é mentira. Ele começou com uma mentira e ele vai sempre terminar com uma mentira. Ele começa com mentira e não termina com a verdade. Ele começa com a mentira e termina com a mentira e faz você terminar a sua vida em mentira e no inferno. Aí, vamos lá. Os nicolaítas fizeram parte da seita fundada por Nicolau, da Antioquia, que se dizia cristão comprometido, mas ele era adúltero entre os outros pecados que ele atribuía dentro da igreja. Eles achavam, olha só, eles achavam que a fé em Jesus Cristo os libertava da obediência dos 10 mandamentos. Se você hoje for com uma igreja missionária, o que eles vão falar? Não, eu tenho fé. Eu acredito que quem é Jesus Cristo. Mas, portanto, eles acham que para eles acreditar, ter fé, isso vai abolir o comprometimento, o cumprimento que eles têm que exercer sobre os 10 mandamentos, sobre a palavra do Senhor. Só a fé não salva. A fé ela tem que gerar fruto. E o fruto é obediência à palavra. Então, eles achavam que como eles tinham fé, ele poderia deturpar a palavra. Pela fé só, ele poderia ser um adúltero, fazer mentira, enganar, trapacear, como Ananias e Safira fizeram. Enganar. Não, eu tenho fé. Mas eles não cumpriram a palavra, porque a palavra diz o que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Nicolau, os adultos não herdarão o reino do céu. Então, quando você quebra o princípio, você quebra o mandamento. Quando você quebra o mandamento, a lei te condena. E é necessário que se levante um advogado para que tire você. Mas o advogado só vai vir se você chamar. Se você, fomos condenados hoje por algum crime, a gente é preso. E ali o Estado fala, você tem um advogado, se você não tem o Estado, vai oferecer para poder te defender. Assim é Jesus. Você tem advogado? Não, eu estou aqui para te defender. Jesus ele pergunta ainda, ele sabe, mas ele quer que você o responda. Você tem advogado? Porque essa causa espiritual não é para o homem, é só para Deus. Aleluia! Aonde que ele fala que existem causas que só ele pode resolver. Existem causas na minha e na tua vida que não adianta você recorrer ao advogado mais renomado da face da terra, que não vai conseguir, porque ela não está presa na terra, está presa no céu. Pastor, você está falando de bobeira. Vamos para Daniel. O Senhor julgou a causa de Daniel. E o Senhor liberou, mas a causa de Daniel estava onde? Retida no céu. O que o Senhor fez? Vou mandar agora, eu mandei um mensageiro para te entregar, mas agora eu vou mandar aquele que vai liberar a sua bênção. Existe hoje Deus liberando a sua bênção no mundo espiritual para ser concretizado na nossa vida, ser concretizado nas nossas igrejas, em nome de Jesus.
Agora, para terminarmos, quem tem ouvido, ouça. Ele está brincando? Você é surdo? Eu sou surdo? Talvez sim, talvez não. Ele está falando de não só uma surdez física, porque hoje até o mudo pode se comunicar com ele. Até o cego, qualquer deficiente hoje pode se comunicar com ele. Pastor, isso é. Jesus não se comunicava com os paralíticos. Jesus não se comunicava com a mulher do fluxo de sangue. Jesus não se comunicou com Bartimeu. Jesus não se identificou com aquele que estava na porta formosa. Jesus não se identificou com Zaqueu. Então qualquer um hoje pode. A situação é que você não pode aceitar esse estado de enfermidade, esse estado de paralisia, esse estado de doença. É você falar: Senhor, toma a minha causa. Não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Porque primeiro, meu irmão, não começa a nascer aqui, primeiro começa a nascer no coração de Deus. E para ser liberado do coração de Deus, eu e você temos que clamar, conforme Daniel clamou. Olha que Daniel, às vezes a gente clama um dia, ou, igual o pastor falou, às vezes a gente nem ora ou faz aquela oração de uma noite só e quer que o Senhor derrama as bênçãos. A gente quer enxergar a pequena nuvem, igual está um milagre vindo lá fora, como se fosse uma palma de uma mão. Aleluia, Deus. Mas quem quer orar 3 vezes por dia? Quem quer fazer um propósito de 21 dias? Quem quer fazer um propósito? Quem quer fazer propósito? A igreja hoje está fazendo um propósito para aguardar. A igreja hoje está no propósito para permanecer imutável. A igreja hoje está fazendo um propósito para permanecer relevante. A igreja hoje está fazendo um propósito para continuar sendo fiel, para receber a coroa da vida eterna. É o que o Espírito está falando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando congregacional, batista, assembleia, caminho de Deus, caminho das áreas. Ele está falando: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito dirá. Hoje está dizendo às 7 igrejas. Todas elas tiveram oportunidade. Todas as igrejas, todo o povo está tendo a oportunidade de se consertar. Porque a palavra está sendo pregada. Embora que alguns tentem esconder a verdade, mas Deus levanta o genuíno. Deus levanta o remanescente. Sempre teve um remanescente, sempre haverá um remanescente. Naquele momento teve um remanescente. Quem? Abel. Após a saída. Depois teve um remanescente. Aí veio Noé. E Noé não deu continuidade à história. Quem vai dar continuidade? É a igreja, não é o mundo. Não se identifica, não nos identificamos com o mundo, mas identificamos com o céu. Nós identificamos com a palavra. É a palavra que liberta, a palavra ela tem poder. Amém. Quem garante o ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Aleluia. Isso é lindo. Ao que vencer, darei de comer da árvore do paraíso, lá na eternidade, que está no jardim de Deus. Eu vou levar você a ter acesso novamente com Deus. Olha lá. O que nós temos o que há para ser vencido? O pecado. O impedimento do acesso da árvore da vida veio a maior perda do homem. Mas Jesus assegura devolver essa bênção ao vencedor através de Cristo Jesus. Pelo pecado, o homem perdeu de se alimentar dessa árvore da vida, da inocência, da obediência, da santidade.
Mas Jesus veio para conectar novamente, perdoar esse pecado cometido, né? E fazer o homem ser ligado novamente, canalizado novamente com Deus. E lá novamente ele vai ter a oportunidade de comer dessa árvore. Irmãos, está com fome? Pastor, mas eu estou com fome, eu preciso dessa árvore. Não, é o que está aqui, é o que está aqui. Só que hoje você está comendo espiritualmente, mas lá em cima ela vai fazer os dois sentir, espiritualmente e fisicamente. E você não vai sentir. Amém? Que Deus abençoe. Deus abençoe. Que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida. Pai, te rendemos graça, te rendemos louvor, adoração, porque só o Senhor tem poder para nos libertar, para nos salvar, para permanecer os nossos pés na tua palavra, na tua santa doutrina. Que não coabitamos com o pecado, que não cobiçamos, Senhor, as coisas que o mundo oferece, mas que a gente tenha o desejo de novamente um dia, Senhor, em breve, cremos, a ser alimentado dessa árvore, Senhor, que está no teu jardim. Mas obrigado, porque até lá o Senhor tem matado a nossa fome espiritual através da tua palavra. O Senhor tem trago à nossa memória tudo aquilo que o inimigo tem tentado bombardear para matar os projetos e o propósito do Senhor. Que nada venha impedir o teu querer, que nada venha impedir o teu avanço, Senhor, porque nós cremos que agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor é o Deus que quebra as maldições, o Senhor é o Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Tu és um Deus que cria, Senhor, todas as coisas estão no teu comando. Pai, abençoa aqueles irmãos que tiverem os seus propósitos para trazer aqui, foto, chave, oração, pode trazer que a gente vai lembrando. O Senhor está no domínio, no controle de todas as coisas. Que o Senhor venha salvar essa geração. Que o Senhor venha curar e libertar os cativos, os oprimidos. Que a igreja possa, meu Deus e meu Pai, sair para fora, Senhor, para buscar as almas que estão perdidas, Senhor. Que possamos cumprir o nosso papel de sermos cidadãos do céu, de buscar, Senhor, a nossa vida espiritual, buscar o alimento da Tua palavra, Senhor. Quebra nessa noite toda a doença, toda a enfermidade, toda a opressão, todo o jugo, toda a afronta, toda a diversidade, cai por terra em nome de Jesus. Entra nos hospitais, entra nos laboratórios, nas UTI, entra nas clínicas, Senhor, abençoando os profissionais, abençoando, curando os doentes, os enfermos, Senhor. Promove a cura, Senhor. Aqueles que estão em seus lares acamados, Senhor, que seja curado. Liberamos uma palavra profética, Senhor, de cura, de restauração, de libertação. Aqueles que estão, Senhor, bombardeados por Satanás para cometer suicídio, todo espírito de morte, Senhor, seja repreendido. Entra nos presídios, entra nos prostíbulos, Senhor. Entra, Senhor, na vida do homossexual, da lésbica. Liberta, porque, Senhor, são almas. Entra, Senhor, nas cadeias, nas prisões, nos crimes organizados, e cura, liberta, transforma aquela vida, porque são almas. Oh, Senhor, repreende, Senhor, o devorador. Entra no poder executivo, legislativo, judiciário, converte mais aqueles que não são da conversão, que estão lá para o mal. Arranca, meu Deus e meu Pai, e move a cura naquele lugar. Repreende
Espírito, meu Deus e meu Pai, o Espírito, Senhor, desse mundo, entra, Senhor, lá no STF, entra, Senhor, no gabinete do presidente, dos deputados, dos senadores, dos vereadores, dos prefeitos, dos senadores, que eles sejam comovidos pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam cobrados por Ti, Senhor. Entra, meu Deus e meu Pai, nas polícias municipais, estaduais, federais. Tira a corrupção, Senhor, dos bombeiros, dos guardas. Que eles não sejam corruptos, Senhor, salva e guarda eles, que são almas, são pai, mãe de família. Dê sabedoria aos professores, para ensinar, Senhor, nossas crianças na universidade, Senhor, não ideologias de demônios, mas que eles ensinam, Senhor, eles serem, Senhor, umas crianças, um cidadão, Deus, com capacidade intelectuais, ó Pai. Ensina os direitos, os deveres como cidadão, que o Senhor atribui a cada pai, a cada mãe, a educar o seu filho, não a escola, mas o pai e a mãe, a educar o seu filho, para ter bons comportamentos, bons modos, na escola, no trabalho, na igreja, no teu ato, Senhor, aonde for, ser um bom cidadão. Aleluia. Que o Senhor entra nas igrejas e arranca a apostasia, arranca e tira os falsos profetas. Que o Senhor sara todos, cura todos, salva todos, Senhor. Que saia as contaminações, as ideologias de pecado da igreja, as ideologias de nicolaíta, Senhor, da igreja. O espírito de Safira e Ananias seja arrancado de dentro da igreja. Que possamos, Senhor, cumprir a Tua palavra. Que a gente não abandona, porque nós temos 20, 30, 60 anos de igreja, de cristão, e acha que já fizemos demais. Porque ser fiel até a morte da-te a coroa da vida. Combati o bom combate, terminei a carreira. Apóstolo Paulo, a carreira dele foi terminada quando ele morreu. Que a gente venha entender que a nossa carreira só vai ser terminada quando dermos o último suspiro de vida. Aleluia. O último fôlego. Ali nós estamos encerrando a nossa carreira. Glória a Deus. Porque combatemos um bom combate. Não deixa sermos omissos pelos combates que nós temos que executar, Senhor. E esse aqui, meu Deus e meu Pai, essas fotos, esses pedidos, chave de carro, de casa, telefone, que o Senhor venha abençoar, transformar, quebrando as algemas, cadeias, sentença, liberando bênçãos, meu Deus e meu Pai, que estão retidos, bênçãos que ainda virão como novidade para esses lares, para essas casas, para essas pessoas, essas famílias. Que haja paz, cura, libertação, transformação. Que venha a Tua justiça, o Teu juízo, executando sobre a vida de tudo e de todos, meu Deus. Que o Senhor venha revelar tudo aquilo que está no Teu coração. Eu profetizo mais de Ti em cada vida, Senhor, e grandes feitos do Senhor. E assim nós te agradecemos, Senhor, por essa consagração, por esse culto, Senhor, muito obrigado. Nos deu a oportunidade, meu Pai, de à noite retornarmos para cultuar a Ti. E que o Senhor prepara todas as coisas, que à noite haverá, Pai, movendo o Teu Espírito, a palavra liberada, alma se rendendo para Ti. Possamos retornar agora para os nossos lares, qualquer meio de transporte ou a pé, guardado e guiado pelo Teu Espírito Santo. Aos irmãos que assistiram, que estão assistindo e que vão assistir, que eles recebam a Tua graça, que eles recebam o Teu amor, que eles recebam a Tua misericórdia, a Tua benevolência, e que o Senhor venha agir sobre a vida de todos, e que tudo que foi falado e foi orado, que seja também executado
sobre a vida, sobre o lar, sobre a família deles. Aqueles que estão, Senhor, na condução dos seus veículos. Pai, aquelas que estão trabalhando agora nos seus trabalhos, no fogão, no seu lar, no mundo da casa. Que o Senhor traga a paz, que o Senhor traga a cura e a libertação. E assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces e rica comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Sejamos abençoados.